Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amintas e agora nós vamos começar os estudos sobre equações polinomiais. Eu dividi esse estudo em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar os principais conceitos, nós vamos falar sobre o teorema fundamental da álgebra, o famoso TFA. Nós vamos falar sobre fatoração de um polinômio, assim como a sua multiplicidade de raízes, tá certo? Vamos lá. Em primeiro lugar, relembrando o que é um polinômio. Eu tenho esse polinômio aqui, p de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e assim sucessivamente até a zero. Observe o detalhe, que o p de x ele é chamado apenas de polinômio p. Quem são os coeficientes? É o A0, o A1, A2, A3 e assim sucessivamente, até o AN. Os termos do polinômio, quem são? Olha, ANx elevado a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Esses são os termos do polinômio. E o grau do polinômio é o maior expoente da variável, tá certo? Ok. Então, equações polinomiais. Vamos a um exemplo. A diferença entre o cubo de um número real e o seu quadrado é igual à soma do triplo do quadrado desse número com 25. Que número é esse? É esse tipo de problema que a gente vai aprender a resolver. Nós denominamos equações polinomiais ou equações algébricas as equações da forma p de x igual a zero, onde p de x é um polinômio de grau n maior do que zero. As raízes da equação algébrica são as mesmas do polinômio p de x. Raiz é a mesma coisa que p de x igual a zero. Qual é o número que eu vou dar para x para que o polinômio seja igual a zero? Esse número será a raiz do polinômio. O grau do polinômio será também o grau da equação. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. X elevado à quarta mais 9x elevado ao quadrado menos 10x mais 3 igual a zero. Observe um detalhe. Qual que é a maior raiz dessa equação aqui, né? 4. Então, o grau desse polinômio, dessa equação polinomial, será 4. X elevado a 10 mais 6x ao quadrado mais 9 igual a zero. Qual que é o grau desse polinômio? 10. Por quê? O maior expoente da variável é 10, tá certo? Então, para resolver essas equações, é preciso encontrar as raízes do polinômio. As raízes de um polinômio podem ser reais ou complexas, tá certo? Nós vamos analisar os dois casos. Para isso, é preciso você fazer uma revisão na nossa aula sobre números complexos. Teorema fundamental da álgebra, TFA. Toda equação algébrica de variável complexa e grau n com n maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa. E essa raiz complexa pode ser real ou imaginária. Lembrando que o conjunto dos números complexos contém o conjunto dos números reais, tá certo? A equação 2x menos 6 igual a zero admite quantas raízes? Olha aqui, ó. Admite uma raiz apenas. Que raiz é essa? É 3. Por quê? Se eu isolar o x, na resolução dessa equação, eu vou ter apenas uma raiz. Olha o expoente da variável, não é 1? Então, eu só vou ter uma raiz. Nessa equação algébrica aqui, ó, x ao quadrado mais 4 igual a zero. Eu vou ter duas raízes. Que raízes serão essas? Como eu vou ter x ao quadrado igual a menos 4, eu vou ter duas raízes imaginárias, mais ou menos 2i. A equação x elevado à quarta menos 81 igual a zero já vai admitir 4 raízes, tá? Então, ela vai admitir a raiz 3 e a raiz imaginária menos 3i, sendo que algumas vão ter duplicidades, tá certo? Vamos lá. Fatoração de um polinômio.
Uma consequência imediata do teorema fundamental da álgebra é esse teorema aqui, ó. Toda equação algébrica de variável complexa e grau n, com n maior ou igual a 1, admite exatamente n raízes complexas, que poderão ser reais ou imaginárias. Portanto, uma equação tem sempre tantas raízes quanto for o seu grau. Uma equação de grau 5 terá 5 raízes. Não importa se tem duplicidade, multiplicidade ou não, tá certo? Vamos a algumas demonstrações. Suponhamos a equação p de x igual a zero, portanto, um polinômio qualquer igual a zero, em que o polinômio p de x de variável complexa e grau n maior ou igual a 1 é dado pela seguinte expressão com A0 diferente de zero. A0 diferente de zero é isso aqui, ó. P de x, observem os termos, tá certo? E a n, tá certo? É o último termo. O A0 vai ser o coeficiente da variável que vai determinar o grau do polinômio. Isto é, vai ser o coeficiente da variável que terá o maior expoente. Vamos provar que P de x admite n raízes complexas. Pelo teorema fundamental da álgebra, P de x admite uma raiz complexa K1. Então, significa dizer que P de K1 será igual a zero. E que P de x é divisível por quem? X menos K1. Olha, é divisível por esse binômio aqui. Só que o sinal aqui vai ser negativo. Significa dizer que se P de x dividido por x menos K eu tiver o resto zero, vai significar que K é uma raiz desse polinômio. P de x é x menos K1, que multiplica Q de 1 de x. Então, veja bem, se eu tiver ó, x menos K vezes Q de x, tá? Mais o resto, que aqui no caso vai ser igual a zero, vai me dar o P de x. Então, eu tenho essa diferenciação aqui. Ó. Pelo teorema fundamental da álgebra, Q1 de x admite uma raiz complexa K2. Significa dizer o quê? Que Q1, que o coeficiente 1, vezes a raiz K2 será igual a zero. E que Q1 de x é divisível por x menos K2. E assim vai sucessivamente. Mas vamos, para provar essa nossa teoria, substituir, desenvolver esse nosso raciocínio. Significa dizer que Q1 de x será igual a x menos K2, que é o nosso quociente aqui, vezes Q2 de x. Se eu substituir 2 e 1, o que vai acontecer? Ó, P de x será igual. Quem que é x menos K1? É x menos K1. Tá? Quem que é Q1 de x? É x menos K2 vezes Q2 de x. Substituindo, eu vou ter isso aqui. Tá certo? Vamos lá. Demonstração. Aplicando esse raciocínio n vezes, o último quociente de grau 0 é justamente o coeficiente dominante, ou A0. Concluímos que A0, que multiplica x menos K1, que multiplica x menos K2, que multiplica x menos K3, e assim sucessivamente até x menos Kn, vai me gerar o polinômio. E quem é quem? O polinômio tem exatamente n raízes complexas, porque eu cheguei até Kn, que é a última raiz complexa. Lembrando sempre que pode ser uma raiz real ou complexa. K1, K2, K3 e Kn reais ou imaginárias. Pode ser decomposto do produto de seu coeficiente dominante por n fatores de primeiro grau, do tipo x menos Ki, em que Ki representa cada uma das raízes do polinômio. Então, eu vou ter o coeficiente dominante, tá? Que vai ser A0, que multiplica x menos K1, olha aqui a segunda raiz, terceira raiz e assim sucessivamente. Vamos ver na prática como isso funciona.
Mostrar pelo dispositivo de Briot-Ruffini que menos 1 e menos 2 são as raízes de P de x igual a 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x menos 4. E escrever P de x na forma fatorada. Então, vamos provar através do dispositivo de Briot-Ruffini. Como? Eu vou colocar os coeficientes do polinômio aqui em cima dessa reta. Vai ficar 2, 4, menos 2, menos 4. Vou provar que 1 é raiz do polinômio. Vamos ver se é. Eu passo um traço aqui vertical e à esquerda 1. Logo em seguida, eu desço o primeiro coeficiente. Vai ficar 2 vezes 1, 2. Mais 4 vai ficar 6. 6 vezes 1, 6. Menos 2, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 4, 0. Opa! 0 como resto. Então, o 1 é uma raiz desse polinômio de fato. Agora eu vou ver se menos 1 é raiz desse polinômio. Eu vou colocar aqui menos 1 no lugar da raiz. Aqui, ó. Abaixo 2, como eu fiz anteriormente. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 6, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 4, 0. 0 vezes menos 1, 0. Mais 0, 0 novamente. Oh, observa. Novamente deu o resto igual a 0. Então, eu vou ter aqui, olha, no último, o menos 2. Se eu for substituir aqui por menos 2 e fizer o processo, eu também terei resto 0. Quer ver? 2 vezes menos 2, menos 4, mais 4, 0. Então, quais serão as raízes desse polinômio? Eu vou ter, ó, no primeiro, eu vou ter x menos 1, x mais 1, e x mais 2. Mas observa que sobrou 2 aqui. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que x menos 1, que é essa raiz, que multiplica, observa aqui um detalhe, 2x ao quadrado mais 6x mais 4. Decompondo os 2x ao quadrado mais 6x mais 4, eu vou obter x menos 1, que multiplica x mais 1, que multiplica 2x mais 4. Aqui eu vou colocar o 2 em evidência. Vai ficar como? 2, olha o resto 2 aqui, ó. 2 que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 1, que multiplica quem? X mais 2, porque eu já fiz a decomposição colocando 2 em evidência aqui. Essa aqui é a solução do meu problema, aqui desse primeiro exemplo, pelo dispositivo de Briot-Ruffini. O exemplo 2. Quais são os graus das equações x menos 1 ao quadrado igual a 0, x menos 1 elevado à quinta potência igual a 0. A partir do grau, quantas raízes complexas tem cada uma delas? E quais são as raízes em cada caso? Vamos analisar o primeiro. X menos 1 elevado ao quadrado. Eu vou ter, ó, x menos 1 elevado ao quadrado igual a 0. Aqui eu tenho uma equação polinomial. Como está sendo elevado ao quadrado, vai ser uma equação, aqui eu tenho um polinômio de segundo grau. Então, eu vou ter uma equação do segundo grau. E quais serão as raízes? X menos 1, que multiplica x menos 1 igual a 0. As raízes serão 1 e 1. Portanto, a raiz será igual a 1 e terá multiplicidade 2. Então, a equação admite duas raízes iguais a 1. Tá certo? E será uma equação do segundo grau. X menos 1 elevado à quinta potência é uma equação do quinto grau. Tá certo? E como é que eu resolvo isso aí? Vai ser x menos 1, que multiplica x menos 1, x menos 5 vezes. Portanto, é uma equação do quinto grau que terá raiz igual a 1 e essa raiz terá multiplicidade 5. A equação admite 5 raízes iguais a 1. Legal? Vamos lá. Exemplo 3. Escrever o polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 3x, que multiplica x ao quadrado menos 9, como produto de fatores de primeiro grau. Identificar seu grau e suas raízes.
Ora, eu tenho x ao quadrado que multiplica x ao quadrado. Eu já sei que o grau desse polinômio vai ser do quarto grau. Mas vamos decompor aqui, ó. X ao quadrado menos 3x será igual a x, que multiplica x menos 3, colocando x em evidência. E aqui, olha, eu tenho a diferença entre dois quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado. Vai ser a mais b que multiplica a menos b. Então, x ao quadrado menos 3 ao quadrado será igual a x mais 3, que multiplica x menos 3. Então, qual vai ser o grau desse polinômio? Quarto grau. E as suas raízes serão: o primeiro, quando eu igualo isso aqui a zero, eu vou ter x igual a zero, é a primeira raiz. X é igual a 3 positivo, é a segunda raiz. O outro vai ser x igual a menos 3, terceira raiz. E a última raiz também vai ser x igual a 3 positivo. Tá? Resolvendo, vai ter x igual a 0, x igual a 3, x igual a menos 3 e x igual a 3. Portanto, aí estão as 4 raízes desse polinômio. Tá? Exemplo 4. Construir o polinômio p de x de terceiro grau, coeficiente dominante menos 1 e raízes 2, menos 1 e 3. Ora, se o coeficiente dominante é menos 1, então eu já sei que o A0 será igual a menos 1. E se as raízes são 2, menos 1 e 3, então qual que vai ser esse polinômio? P de x igual, quem que é o A0? Menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 3. Efetuando a propriedade distributiva, eu vou ter que p de x será igual a menos x ao cubo, mais 4x ao quadrado, menos x, menos 6. Exemplo 5. Fatorar o polinômio p de x igual a x ao quadrado, menos 5x mais 6. Ora, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Então, eu posso me perguntar quais são dois números que somados dê 5 e multiplicados dê 6. Então, ó, pela fórmula de Bhaskara, ou através dessa regrinha que eu falei para vocês, a gente chega à conclusão que x' é igual a 2 e x duas linhas igual a 3. Então, como é que vai ficar esse polinômio fatorado? P de x será igual a 0, que multiplica... Ó, o A0 é o coeficiente aqui da variável que tem o maior expoente, que é 1. X menos K1, que multiplica x menos K2. Então, vai ficar x menos 2, que multiplica x menos 3. Então, P de x será igual a x menos 2, que multiplica x menos 3. Se eu fizer essa propriedade distributiva, eu vou chegar nesse polinômio, P de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Exemplo 6. Mostrar que p de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos 5x menos 3 é divisível por x menos 3. Então, aqui eu tenho uma raiz aqui. Que raiz é essa? 3. 3 positivo, tá, pessoal? Em seguida, escrever o polinômio p de x como produto de fatores de primeiro grau e identificar as suas raízes. Vamos lá. Pelo dispositivo de Brio-Ruffini, nós vamos dividir o p de x por quem? X menos 3. Como? Eu vou passar o traço, coloco os coeficientes do polinômio em cima do traço, vai ficar 1, menos 1, menos 5 e menos 3, uma reta vertical, e eu vou colocar a minha raiz aqui do lado esquerdo. Não é x menos 3, então aqui vem positivo. Pelo dispositivo de Brio-Ruffini, abaixo 1, 1 vezes 3, 3, menos 1, 2. 2 vezes 3, 6, menos 5, mais menos 5, no caso, 1. 1 vezes 3, 3 menos 3, 0. De fato, 3 é raiz do polinômio, está provado. Então, uma raiz será igual a 3. E o que sobrou aqui? Ó? X ao quadrado mais 2x mais 1, ou x menos 3, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 1.
Quais são as raízes dessa equação do segundo grau? X menos 3, que multiplica aqui, né, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vai ser x mais 1 ao quadrado. Então, eu vou ter uma raiz igual a 3 e outra raiz de multiplicidade 2 igual a menos 1. Por quê? Eu vou ter x menos 3, que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 1. Portanto, as raízes do polinômio serão 3, menos 1 e menos 1. Multiplicidade de uma raiz. Observe o seguinte polinômio, ó. P de x igual a 8, que multiplica x mais 4, x menos 7. Então, eu sei que o coeficiente dominante é o 8, tá certo? E quais são as raízes? Menos 4, 7, 5, menos 4, 7 e menos 4. E essa raiz, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 binômios multiplicando com a variável. Então, será um polinômio do sexto grau. Portanto, P de x é o produto de uma constante, que é 8, por 6 fatores de primeiro grau, conforme nós vimos aqui. E ele é de sexto grau. E as suas raízes são menos 4, 7, 5 positivo, menos 4, 7 e menos 4. Observe que eu sempre coloco o número oposto ao que está dentro do binômio, tá certo? Menos 4, ela é raiz tripla ou de multiplicidade 3, porque menos 4 se repete 3 vezes. 7 é raiz dupla, tá vendo aqui? Ou de multiplicidade 2. 5 é uma raiz simples, porque só existe ela, ou de multiplicidade 1. Portanto, esse polinômio será 8, que multiplica x mais 4 elevado ao cubo, que multiplica x menos 7 elevado ao quadrado, que multiplica x menos 5. Vamos lá, outro exemplo aí, ó. Em P de x igual a menos 3, que multiplica x mais 1 elevado à sexta, x menos 3 elevado ao quadrado e 3x mais 2, indicar as raízes e a multiplicidade de cada uma delas. Ora, aqui eu tenho o coeficiente dominante, que é o menos 3. Aqui eu tenho o menos 1, que é uma raiz de multiplicidade 6. Eu tenho o 3 positivo, que é uma raiz de multiplicidade 2. E eu tenho o menos 2, que é uma raiz simples. Aliás, no caso, igualando aqui a zero, fica x igual a menos 2 terços, que vai ser uma raiz simples. Então, eu vou ter x mais 1 elevado à sexta igual a zero. A raiz é menos 1 de multiplicidade 6. X menos 3 ao quadrado igual a zero. Vai ser uma raiz de multiplicidade 2 igual a 3. E aqui, por último, 3x mais 2 igual a zero, ou x igual a menos 2 terços, que é uma raiz de multiplicidade 1, ou multiplicidade simples, né? Uma raiz simples, que será igual a menos 2 terços. Como a matemática veio da filosofia, nós vamos encerrar essa nossa aula com uma frase de Auguste Comte. Toda a educação científica que não se inicia com a matemática, ela é naturalmente imperfeita na sua base. Pense nisso e até a nossa próxima aula.